Olá, sejam bem-vindos ao canal da Mukirana Seguros Online, o maior tira-dúvidas gratuito sobre seguros da internet. O meu nome é Jéssica e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como escolher quem recebe o capital segurado de morte num seguro de vida quando o segurado venha a falecer. Essas e outras dúvidas você confere no nosso blog, blog.mukiranaseguros.com.br. Acesse e confira. O vídeo de hoje foi feito baseado na dúvida trazida por um visitante. Ele relatou o seguinte: ele passou por 2 casamentos, sendo que num destes casamentos ele teve um filho. Atualmente ele é divorciado, mas encontrou uma nova parceira e esta parceira já tinha uma filha pequena. O seu filho dos outros casamentos já tem um seguro de vida dedicado para ele. Ele gostaria de fazer um seguro de vida pensando na sua nova família, ou seja, em que a indenização do capital segurado fosse para sua companheira e para a filha pequena dela. Pensando nessa e em outras situações semelhantes, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre quais as regras de beneficiários no seguro de vida, qual a lei que ampara essas regras e falar alguns exemplos de como escolher os beneficiários corretamente de acordo com o que você deseja para o seu seguro de vida. Começando então por quais as regras dos beneficiários no seguro de vida. Para tratar desse assunto, nós precisamos falar sobre os tipos de beneficiário que existem no seguro de vida, quais os percentuais destinados para cada um desses beneficiários e em que momento é feita a escolha desses beneficiários. Vamos começar então pelos tipos de beneficiários. Sempre que você contrata um seguro de vida, existem 2 possibilidades. A opção número 1 e padrão é deixar o campo de beneficiário em branco. Nesse caso, nós falamos que os beneficiários são não instituídos ou não nomeados. Já o segundo caminho é quando você não deixa este campo em branco e institui os beneficiários, ou seja, existem beneficiários nomeados. Há, portanto, 2 caminhos: beneficiários não nomeados e beneficiários nomeados. O que acontece quando você faz um seguro de vida, por exemplo, com um capital de morte de R$100 mil? Para uma família com um pai, que é o segurado, uma esposa e 2 filhos. Qual percentual vai para cada uma dessas partes, esposa e filhos? Depende se os beneficiários foram nomeados ou não nomeados. Vamos começar entendendo o que acontece quando o seu beneficiário é instituído ou é nomeado. Neste caso, a seguradora sempre vai seguir os percentuais que você escolheu, determinou na sua apólice. Vamos ver 3 exemplos para ficar fácil de entender. Imagina que no exemplo 1 você tem uma esposa, um filho A e um filho B. O segurado optou por repartir igualmente o capital segurado de morte entre essas 3 partes. Os R$100 mil que nós falamos anteriormente vão ser divididos entre essas partes igualmente. A seguradora necessariamente vai seguir essa divisão estipulada na apólice. Um segundo exemplo: este segurado instituiu que 50% do capital segurado deve ir para a esposa, 25% para o filho A e 25% para o filho B. Ou seja, no exemplo de R$100 mil de capital segurado, a esposa receberá 50 mil, o filho A 25 mil e o filho B 25 mil. E por fim, um terceiro exemplo: suponha que este segurado já fez um seguro de vida pensando na sua esposa e agora quer fazer um seguro de vida pensando especificamente apenas nos filhos. Portanto, ele determina 50% para o filho A e 50% para o filho B. Neste caso, a esposa receberá 0 por meio desta apólice, 50 mil por filho A e 50 mil para o filho B. Quando nós falamos em beneficiários não nomeados, a situação muda completamente. A seguradora sempre vai seguir o que está previsto no Código Civil, ou seja, metade, 50% para o cônjuge não separado judicialmente e 50% para os herdeiros legais. Se eventualmente o cônjuge já tiver separado judicialmente ou tiver falecido, 100% daquele capital segurado será repartido entre os herdeiros legais. Vamos ver aqui 3 exemplos para ficar fácil de entender também. Exemplo número 1, uma família em que existe o segurado, que é o pai, uma esposa e um filho único. De acordo com o Código Civil, se não houver nomeação dos beneficiários na apólice, 50% do capital segurado de 100 mil, ou seja, 50 mil, vai para a esposa. 50%, que é o que resta, vai ser repartido entre os demais herdeiros. No caso, é um filho único, portanto, ele vai receber o restante, 50%, ou seja, 50 mil. Num segundo exemplo, uma família em que o segurado é o pai de família, ele tem uma esposa, um filho A e um filho B.
Pelo Código Civil, não havendo instituição de beneficiários, 50% vai para a esposa, ou seja, 50 mil, 25% para o filho A, ou seja, 25 mil, e 25% para o filho B, ou seja, mais 25 mil. Isso porque, somando 25% mais 25%, você tem que o restante de 50%, que seria destinado aos herdeiros legais, está sendo repartido igualmente entre os filhos herdeiros legais daquele segurado que faleceu. Por fim, um terceiro exemplo, uma situação em que o segurado é o pai de família, a sua esposa já faleceu e eles tinham 2 filhos. Como a esposa já faleceu, todo o capital segurado será repartido entre os demais herdeiros, ou seja, os filhos, 50% para o filho A e 50% para o filho B. Ainda com relação aos percentuais de cada beneficiário, existem situações excepcionais nas quais aquele beneficiário que deveria receber aquele capital segurado falece antes do segurado e não há tempo de instituir um novo beneficiário ou o Código Civil fica confuso de como ser interpretado. Também vai depender se ele era nomeado ou não, se o campo estava em branco. No caso dele ser nomeado na apólice, aquela parte que caberia a ele vai ser repartida igualmente entre aqueles demais beneficiários que já constavam na apólice. Se ele era o beneficiário único daquela apólice, a parte que era dele vai ser repartida conforme o Código Civil entre os herdeiros legais que eram herdeiros dele beneficiário. Já naqueles casos em que não houve nomeação do beneficiário e aquele campo estava em branco e ele vem a falecer, a indenização que seria prevista para ele deverá ser repartida para os herdeiros legais dele, caso ele tenha, ou seja, sua esposa, e seus filhos. Se eventualmente esse beneficiário não nomeado não tinha herdeiros, a parte que era dele vai ser repartida entre os demais herdeiros legais já previstos pelo Código Civil. Sabendo então que existem beneficiários instituídos e beneficiários não instituídos e como funciona a repartição dos percentuais conforme cada caso, em que momento eu posso escolher esses beneficiários, caso seja esse o meu interesse? Funciona da seguinte forma: sempre que você vai fazer um seguro, você começa fazendo um orçamento. No orçamento, você não precisa escolher nenhum beneficiário. Apenas após a transmissão desse orçamento para ser transformado numa proposta é que você escolhe os beneficiários. O corretor que está fazendo a transmissão vai poder lhe perguntar: você quer ou não instituir beneficiários nesta apólice? Se você disser que sim, você vai nomear esses beneficiários. Se você disser que não, o campo vai ficar em branco. Em até 15 dias, a seguradora deve informar se aceita ou recusa este risco. Se ela aceitar, vai ser emitida uma apólice, que é a comprovação da contratação do seguro e a garantia do risco para você. A apólice vai ser emitida com os beneficiários que você escolheu, porém isso não significa que você não possa mudar essa informação caso você queira. Você pode alterar, incluir ou excluir beneficiários da apólice por meio de um endosso. Ou seja, há 2 momentos possíveis para a escolha dos beneficiários no seu seguro de vida: no momento da transmissão da proposta ou posteriormente por meio de endosso na sua apólice. Vamos então agora à nossa segunda pergunta-chave: qual lei ampara essas regras que eu estou mencionando aqui? A primeira e mais importante é o Código Civil. Além disso, essas regras também constarão nas cláusulas contratuais do seu seguro. Vamos começar vendo o que o Código Civil nos diz. A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, prevê o seguinte no artigo 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária. Ou seja, se houver instituição de beneficiário, a seguradora deve seguir aquilo que está previsto no contrato. Mas na falta da indicação desses beneficiários, 50% vai para o cônjuge não separado judicialmente e que estiver vivo, evidentemente, e o restante, a outra metade, para os herdeiros legais. Essa mesma regra sempre vai constar nos contratos das seguradoras. Aqui eu estou trazendo para vocês um exemplo de cláusula de instituição e mudança de beneficiário da seguradora Porto Seguro, porém você confere essa mesma informação de qualquer seguradora autorizada pela SUSEP. Veja que nesse trecho que eu circulei, ela fala exatamente o que está previsto no Código Civil. E por fim, vamos trazer alguns exemplos de tudo isso que eu trouxe para vocês até o momento. Começando pelo exemplo número 1, que é o caso do nosso visitante. Qual é o histórico familiar desse visitante?
Ele teve 2 ex-esposas com as quais foi casado judicialmente em momentos separados, evidentemente. Num desses casamentos, ele teve um filho, mas atualmente ele tem uma companheira sem uma união judicial, ou seja, eles não são casados no papel. Essa companheira tem uma filhinha pequena que se tornou sua enteada. O que ele gostaria de fazer? Como ele já tem um seguro de vida dedicado para o filho do casamento anterior, ele está pensando em fazer uma apólice dedicada para sua companheira atual e para sua enteada. Para que isso seja garantido e aconteça, o que ele deve fazer? Ele deve fazer um seguro de vida com beneficiários nomeados, instituindo metade para a companheira e metade para sua enteada. Se ele não fizer isso e não nomear os beneficiários, o que vai acontecer se eventualmente ele vier a óbito? Existem 2 possibilidades. A possibilidade número 1 é que 100% do capital segurado vá direto para o filho do primeiro casamento, uma vez que não existe vínculo judicial entre ele e a companheira atual. A não ser que, aí sim a possibilidade número 2, a companheira atual consiga comprovar que havia vínculo entre eles, de união estável, e aí sim haverá 50% para o filho do primeiro casamento e 50% para a companheira atual repartir entre ela e a filhinha dela. Ou seja, em nenhuma das possibilidades ele consegue o que ele realmente queria, daí a importância de fazer beneficiários nomeados. Vamos a um segundo exemplo. Imagina um segurado pai de família que tem o seguinte histórico familiar. Ele tem um único casamento no qual é casado atualmente com a sua esposa e neste casamento ele tem 2 filhas. O que ele gostaria? Ele gostaria de ter um seguro de vida que repartisse igualmente o capital de morte entre esposa, filha 1 e filha 2, ou seja, 33% para cada uma dessas partes. O que fazer para garantir que isso vai acontecer se ele vier a falecer? É necessário que ele faça um seguro de vida nomeando os beneficiários e instituindo 33% para cada uma dessas partes, ou seja, para a esposa, filha 1 e filha 2. Caso ele não proceda dessa forma e deixe o campo de beneficiários em branco, a seguradora vai seguir o Código Civil e 50% vai estar garantido para sua esposa e aí sim o restante dividido entre as filhas, ou seja, 50% dividido para filha 1 e filha 2, ficando ao final 25% para filha 1 e 25% para filha 2. É um cenário bastante diferente daquele que ele gostaria, daí a importância de instituir os beneficiários. E por fim, um terceiro exemplo. Imagine um pai de família que tem uma esposa, um filho e também uma irmã pequena, que depende parcialmente dele financeiramente. O que ele gostaria de fazer? Ele já fez um seguro pensando na sua esposa e no seu filho, mas ele gostaria também de ter um seguro de vida pensando na sua irmã pequena que é dependente dele. Ou seja, um seguro de vida destinando 100% do capital de morte para a irmã mais nova e 0% para a esposa ou filhos que já tem uma outra apólice destinada para eles. Como fazer isso? Ele precisa nomear os beneficiários, instituindo 100% para sua irmã mais nova, porque se ele não fizer isso, no caso do seu falecimento, 50% vai para a esposa e a outra metade vai ser repartida entre os filhos, no caso um único filho, 50% para aquele filho. E ao final, a sua irmã mais nova vai ficar com 0, que não é o que ele quer, e daí novamente a importância de nomear e instituir os beneficiários. Eu acredito que com essas informações a gente dê conta dos principais cenários possíveis na hora de escolher os beneficiários do seguro de vida. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e caso tenha, eu peço encarecidamente que você se inscreva aqui no canal e curta esse vídeo para ajudar o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas que estejam precisando. Eu te convido também a cotar o seu seguro com a gente. Trabalhamos com seguro de vida, mas também com seguro de automóvel, seguro residencial, seguro de smartphone, seguro de responsabilidade civil profissional, dentre outros. Cota com a gente que eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito. Eu agradeço por ter assistido até aqui e te vejo na próxima.